Vou colocar um perfumezinho pra sair cheiroso no vídeo. Tá pronto? Pra sua primeira palestra que o Brasil inteiro vai ver? Brasil inteiro! Brasil inteiro, tá pronto? Vamos embora. Você já parou pra pensar o que é que seu filho, sua filha vão ser quando crescer? O que é que você vai ser quando crescer? Eu vou ter uma loja de videogames e ser um cozinheiro. Você já parou pra pensar qual vai ser a maior qualidade que ele ou ela vai ter? Você, o que é que você tem de melhor? Jogar. Jogar, mas sem ser de fazer, uma coisa sua, de Daniel. O que é mais legal em Daniel? Que você gosta? Uma coisa que você gosta de fazer? Explorar. Explorar, muito bem. Você vai saber como são as coisas, né? E aí, papai e mamãe, o quanto você se preparou para o seu trabalho, para a sua profissão? Essas 3 perguntas vão nortear o nosso bate-papo, tá? Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou Daniel Alvarez, tenho 7 anos. Eu sou jogador de futebol, youtuber, palestrante e escritor. Eu sou o Guga Pessoas, eu sou professor de criatividade e inovação e o mais importante, eu sou pai há 7 anos, eu sou pai dessa figurinha aqui, o Daniel, sou pai da Alice também, que tem 4 anos e a gente passou por um processo massa, uma experiência massa eu e ele, e por isso a gente foi convidado para estar aqui na Semana Nacional da Educação para o Futuro e com muito prazer a gente está participando desse evento e ainda mais uma palestra ao lado do meu filho, né? Que é muito legal fazer, uma experiência super nova. E a gente vai falar um pouco sobre como foi a experiência de escrever o livro dele. Mostre seu livro, filho, pessoal. Esse é meu primeiro livro, o livro dos porquês. É o livro Daniel e Suas Histórias. E esse livro tem uma história super legal por trás dele, que daqui a pouquinho a gente vai contar pra vocês, tá certo? Primeiro, a gente quer começar falando para vocês os pilares que regem a educação dos nossos filhos, tanto de Daniel quanto de Alice. São 3 esses pilares. O primeiro é o afeto, então a gente se preocupa muito em dar carinho, em dar atenção para os nossos filhos, de abraçar, de beijar, todo dia, né, filho? Como é que a gente acorda de manhã? Qual é a primeira coisa que a gente faz de manhã quando acorda? Mamãe me acorda assim, ó. E depois que ela acorda assim, que levanta, o que é que a gente faz? Eu levanto. Ele levanta e faz o quê? Com o papai e com a mamãe? Eu vou pra sala. Vai pra sala e faz o quê com o papai e com a mamãe? Brinca. E a gente dá abraço, dá beijo de manhã, né? De bom dia. Logo cedo, né? Não dá pra gente passar um dia sem abraçar filho, filha. Tá certo? O segundo pilar da educação é limite. Então, toda criança, claro, precisa de limite. E aí, papais e mamães, prestem muita atenção. Limite é pros 2 lados, tá? Porque tem pai e mãe que acha que limite é só para dizer não pro filho. Mas limite também é para dizer sim. Por quê? Porque a gente quer proteger demais, a gente quer ser protetor demais e a gente acaba atrapalhando o desenvolvimento dele ou dela. Porque não permite que eles façam as coisas. E o pior, não permite que eles erram, né? Que eles errem. Eles têm que errar. Né? Se eles não errarem, como é que eles vão crescer e desenvolver? Tá? E o terceiro limite, claro, é liberdade criativa. Nossos filhos têm liberdade criativa, né, dentro do limite que a gente falou, mas eles têm liberdade para criar, para explorar. A Fernanda disse que adora explorar, para perguntar, para questionar, para tentar descobrir o que é novo, para correr pequenos riscos, né, de poder subir na janela, pular da janela, né, filho? Feito na sala. Pular o muro. Pular o muro. Feito nos seus vídeos com sua irmã lá na sala, né? Fazendo doidice. Então, esses 3 pilares nos levam, né, ao desenvolvimento que a gente está criando com nossos filhos. E aí a gente acaba escutando bastante que nossos filhos, às vezes, parecem umas crianças velhas. E eu entendo o que é isso. Né? Às vezes é ruim escutar isso, mas eu entendo por quê. Porque esses pilares estão levando nossos filhos a terem maturidade, a terem empatia, a ter um pensamento crítico. Por quê? Porque dificilmente a gente chega e faz, é assim, pronto. A gente combina as coisas com eles, a gente mostra como é que deve ser,
mas se ele quer seguir fazendo alguma coisa diferente, a gente vai permitir, se a gente vê que não é perigoso, a gente vai deixando para ele. Então, a ideia é que a gente está seguindo, né, com essa criação para um único caminho. E que caminho é esse? É desenvolver crianças que no futuro serão empreendedoras. Essa pra gente é o principal motivo da criação deles. A gente quer que eles sejam empreendedores e para isso a gente está tentando desenvolver as competências empreendedoras neles. E aí, filho, o que é ser empreendedor? Ter responsabilidade, ser proativo e correr atrás do que quer. Muito bem. Você conseguiu fazer isso com o seu livro? Você acha que você foi empreendedor quando escreveu o seu livro? Sim. Daqui a pouco a gente vai contar por quê, né? A história do seu livro, né? Então é isso. Então, o foco da nossa criação é pensar em empreendedorismo para que eles possam ter responsabilidade, serem proativos, correr atrás do que querem, né? Pensando sobre isso. E aí, eu desde pequeno, eu sinto que eu sou um empreendedor em tudo que eu faço, né? Eu sempre gostei de correr atrás, de seguir, de ser proativo, né? De fazer o melhor. E aí, detalhe importante, eu nunca me achei empreendedor, não era porque eu vendia alguma coisa, porque vende, porque ninguém vai falar isso, né? Porque eu pegava um lápis aqui com minha irmã e vendia na minha turma, eu pegava com minha turma e vendia para minha irmã, ou fazia uns papéis, na época tem papel de carta, o pessoal mais velho lembra, né? Pegava papel de carta e vendia para a turma, fazia um enfeite. Não, eu era empreendedor porque eu sempre corri atrás do que queria e sempre tomei a iniciativa. Então, eu sempre fui representante de sala, sempre tive à frente, sempre gostei de ser capitão dos times que eu participei. E eu adoro muito essa frase da Charlotte Browning, que é: uma mente agitada faz um travesseiro inquieto. E eu sempre fui assim, eu sempre fui uma mente muito agitada, porque eu sempre gostei de pensar e de colocar em prática, né? Não só de pensar, mas de colocar em prática também tudo isso. Então, resumindo pra gente, o que é empreender? Para ninguém confundir e achar que é vender e achar que a gente quer criar filho que seja dono de empresa, que seja empresários, porque são coisas completamente diferentes, né? Empreendedorismo não quer dizer que é empresário. Nem todo empresário é empreendedor, nem todo empreendedor é empresário. Então, você pode empreender dentro da sua empresa, no seu dia a dia, dentro da que você trabalha, na sua família, na sua casa, enfim. Não tem que ser só montando empresa e colocando empresa, tá? Então, empreender pra gente é marcar o seu ponto de expressão no mundo. É isso pra gente que é empreender. E aí eu pergunto, filho, você acha que esse livro é seu ponto no mundo? Você marcou seu lugarzinho no mundo com esse livro? Com esse seu primeiro livro? Marcou? Muito bem. Então, papais e mamães, o que a gente precisa entender é que toda criança, ela tem também o propósito dela, né? Se nós buscamos sempre um propósito, por que não as crianças? Elas também nasceram para ser alguém. Elas também nasceram para fazer algo. E aí a gente, às vezes, fica querendo empurrar o nosso propósito nelas, para que elas façam o que a gente queria que elas fizessem. E não pode ser assim. A gente tem que dar essa liberdade criativa, dar o limite do sim também, para que eles possam descobrir e verem o que querem. Por exemplo, meu filho falou aqui, o que é que você tem de melhor? Você disse primeiro? Jogar. Jogar o quê? Futebol. Futebol, né? Não era um esporte que eu queria que meu filho fizesse. Quais são os outros esportes que você faz? Judô, natação. E o futsal, né? Não, jogar é futsal. Não, falando do esporte que você faz na escola, não é futsal? Não é futsal que você faz na escola? Então, não era um esporte que eu queria que ele fizesse, o futsal. A gente colocou ele, vamos dizer assim, nos esportes olímpicos. A gente colocou ele na natação, porque até hoje eu nado, eu gosto de fazer natação. A gente colocou ele no judô, porque a mãe adora o judô, adora fazer judô. A disciplina também me ajudou muito a ser disciplinado quando eu era mais novo. Mas o futsal não era o que eu queria que ele entrasse. Só que ele pediu, os coleguinhas faziam da sala, ele pediu, e hoje é o que ele mais gosta, né, filho? É o que ele mais gosta de fazer, ser jogador, é jogar, ir pro futsal, não quer perder de jeito nenhum um treino, e tem uma boa veia. Nem um jogo. E tem uma boa veia pra isso, né? Graças a Deus, tem uma boa veia pra isso. Então,
Lembra, papai e mamãe, que eu perguntei a vocês lá no começo, quanto tempo você estudou para a sua profissão que você tem hoje? Né? Mas o mais importante que é isso. Quanto tempo você estudou para o trabalho mais importante da sua vida? E é justamente, qual é o trabalho mais importante da sua vida? O trabalho mais importante da sua vida é ser pai e é ser mãe. E a gente se preparou pouco para isso, né? A gente teve só uma referência, né, que é nosso pai e nossa mãe, e dali a gente tirou um modelo para ser pai e para ser mãe também. E a gente meio que se prepara quando descobre que estamos grávidos do primeiro filho. Né? Quando a gente descobre que está grávido do primeiro filho, a gente começa a se preparar, a ler um livro, a buscar, a querer entender, a perguntar quem já tem, enfim. Mas a gente não tem uma preparação contínua na vida, ao longo da vida, sobre ser pai e ser mãe. A gente vai na tentativa e erro mesmo, no dia a dia. Né? E isso às vezes é um pouco ruim, justamente porque a gente não tem essa preparação antes. Então, por exemplo, eu sou professor, eu sou palestrante, eu nem sei dizer a vocês quantas palestras eu assisti na vida para preparar o meu perfil de palestra. Professor, quantos eu tive na vida que estavam lá me dizendo, você tem que ser um modelo como esse, você não pode ser um modelo como esse. Então a gente foi tendo referências para essa profissão. E a gente acabou perdendo. Então, uma coisa muito importante que a gente pensa com nossos filhos é justamente sobre isso. Legado. Né? Então, qual legado que a gente está deixando para eles? Né? Qual legado que a gente está deixando para o mundo também? Não só o mundo que a gente vai deixar para eles, mas as crianças que a gente deixar para o mundo, né? Para um mundo melhor, um mundo menos competitivo, um mundo mais cooperativo, preocupado mais com o próximo, em fazer o bem também. Então, isso é importante, a gente pensar nisso também. Então, a gente tem que ter um fim quando a gente pensa na educação dos nossos filhos. O que é que eu quero para eles? Então, o que eu quero para eles é que eles sejam empreendedores e que eu consiga deixar um legado deles muito forte para que eles consigam repassar o legado para os filhos, para os netos e assim por diante. Então, esse aqui na foto é meu pai. Então, o Daniel aqui estava pequenininho ainda, né, filho? Nessa foto aqui, a gente imitando o vovô Edmilson. E meu pai sempre dizia, um homem para deixar o seu legado tem que fazer 3 coisas. Plantar uma árvore, escrever um livro e ter filhos. Então, Daniel já plantou árvore, aquele plantando a árvore com o titio Dimas dele, e foi iniciativa dele, ele que pediu, ele que disse que queria plantar uma árvore. Então ele já plantou uma árvore na casa do vovô Neguinho dele. Já plantou essa árvore tem já 2 anos que a gente plantou. Vai fazer 2 anos de janeiro, faz 2 anos em janeiro, foi nas férias de janeiro. Parece que faz mais tempo. Vai fazer 2 anos de janeiro. Mas como é que pode? 2 anos já tá velha. Pois é, porque ela tá crescendo, né? Ela cresce, filho, ela cresce mais rápido que a gente, não cresce igual a gente não. Daniel já escreveu o livro dele. Daniel só falta ter filho, né? Mas aí a gente espera que demore um pouquinho, né, filho? Agora não, né? Só quando você tiver mais velho pra ter filho, né? Não, agora não, né? Só quando tiver mais velho, né? Pra ter filho, né? Tá muito cedo ainda, né? Então, queridos papais e mamães, pensando no tema do evento, né? Da Semana Nacional de Educação para o Futuro, olha que dado interessante. 65% das crianças que hoje têm até 9 anos na escola, elas vão trabalhar em empregos que nem existem ainda. Então, como é que vocês estão criando os filhos de vocês? Como é que vocês estão preparando eles para isso? Então, por isso que a gente pensa muito em empreendedorismo, por isso que a gente pensa muito em deixar esse legado e descobrir o propósito deles, porque os empregos nem existem ainda, então não posso querer pensar naquele emprego formal de médico, doutor, engenheiro, advogado. Tipo... Não sei. Não sabe? A gente tem que dar liberdade para eles, porque outros empregos vão surgir, então tem muita coisa pela frente que a gente nem sabe como é que vai enfrentar. Eu tenho 36 anos, as mudanças que a gente teve no mundo nos últimos 36 anos nem se comparam às mudanças que vão ter nos próximos 36, que vai ser uma mudança muito mais rápida, muito acelerada, e eles vão passar por tudo isso, e a gente está aqui para apoiar eles, né? A gente está aqui para mostrar para eles o que é que a gente pode ajudar eles, e não para fazer por eles, né? Isso é o mais importante. Então, a gente espera com isso desenvolver o lado criativo deles. Então, por isso que a gente dá muita liberdade criativa para eles, para que eles sejam crianças criativas e não que entrem nos modelos, nos padrões, e se tornem adultos dos padrões, adultos normais,
porque eu não gosto de ser normal, eu não gosto de ser médio, de ser mediano, e eu não quero que meus filhos também sejam normais e medianos. Eu sou médio. Você é médio? Mas você vai crescer, você vai desenvolver, tá certo? E todo mundo me chama de pequenininho. E pequenininha, né? Mas você vai ser bem grande. Então, criatividade, que Daniel já baixou ali, na concepção para mim, o que é? É uma ferramenta para a gente resolver os problemas que vão aparecer. Então, pequenos problemas, né? O que é problema na vida? É tudo que demanda uma solução. Então, pedir uma solução é um problema. Então, vejam quantos problemas vão surgir na vida deles, que a gente não vai estar aqui para dizer para eles qual é o caminho. Então, por isso que a gente tem que mostrar, preparar o caminho ao longo da vida, para que eles possam tomar as próprias decisões deles. E não a gente tem que tomar por eles. Para e pense. A Singularity University fala que o homem que vai viver 100 anos já nasceu. E se meu filho vai viver 100 anos, pode ser que eu não viva 100 anos ainda, porque ele está nascendo numa outra época completamente diferente de mim. Então, quantos anos ele vai passar sem que tenha eu ou a mãe ao lado dele até o fim da vida dele? Então, ele tem que estar preparado para isso. E como é que a gente desenvolve isso? Justamente aqui que meu filho já avançou, através da educação. Então, a educação é a chave para que a gente consiga desenvolver isso. E aí, mais uma vez, queridos papais, queridas mamãe, qual é o problema? O problema é, muita gente está vendo a educação, essa parte aqui amarela, e está colocando essa parte laranja aqui como responsabilidade da escola na educação dos nossos filhos, certo? E a gente tem esse cuidado, para não acontecer esse tipo de coisa aqui. Tenta mostrar mais perto. Que nota é esta? Pois é. E lá atrás os pais reclamavam com os filhos sobre as notas, e hoje em dia os pais reclamam com os professores sobre as notas, em vez de questionar os seus filhos sobre essas notas. Então, a gente tem que entender que a educação, ela não é igual à escola, certo? A educação, ela é muito mais do que isso. Por quê? Porque a educação é feita pela escola e também é feita pelos pais. E melhor, vou refazer, a educação é feita pelos pais e também pela escola, certo? Filho, você aprende com o papai e com a mamãe também? Sim. Sim? Sim. Por quê? Porque eles ensinam Fala um pouquinho mais alto. Porque eles me ensinam a ser educado, também me ensinam. Eu só lembro disso. Só lembra disso agora? Tá certo. Então você aprende na escola? Também. Também. E com o papai e com a mamãe? Também. Também. Com o vovô e com a vovó? Também. Com o titi e titi? Também. Com todos os adultos que estão ao redor, né? Todos os adultos que estão ao redor a gente aprende, né? Então, o aluno é transitório, mas o filho é para sempre. Parece tão óbvio e a gente esquece disso. A gente bota o filho lá e diz, pronto, até o 3º ano a escola tem que dar a educação que eu preciso para a vida dele. Não. Ele vai passar pela escola, a escola vai continuar lá. Mas não existe ex-filho, ex-pai, ex-mãe. Existe sim. Como é que existe ex-pai e mãe? Ex-mãe. Primeiro o pai lá em cima, o segundo você e o terceiro Papai Noel. Mas aí não é ex-pai, é? E não existe os 3? Então existe papai lá de cima, eu e Papai Noel, né? Existem os 3 pais. Então, preste atenção aqui nesse cálculo, quem nunca parou para pensar, certo? Então, um dia tem 24 horas, 7 dias por semana, 168 horas por semana. 178? 168. 168. Vamos dizer que seu filho passa 5 horas na escola, arredondando, certo? Quem não mora em capital. Nós moramos no interior, nós somos de Garanhuns, Pernambuco. Uma cidade linda, a cidade mais linda do interior do Nordeste. Um clima super agradável, um Natal belíssimo, tá? E é uma cidade de 130 mil habitantes, uma cidade pequena que permite que a gente tenha uma qualidade de vida muito grande em termos de poder deixar o filho na escola, a esposa no trabalho, tomar café da manhã juntos, pegar na hora do almoço, almoçar juntos. Rapazinho aqui hoje tem um campeonato para ir, a gente vai estar lá para poder acompanhar o campeonato dele, para ver o jogo dele. Então, claro que eu sei que no interior a rotina é um pouco diferente, tá? Mas vamos pensar que seu filho fica 5 horas na escola, então são 25 horas por semana, certo? 5 dias por semana. E vamos dizer que seu filho durma 8 horas por dia, são 56 horas dormindo, tá? Então, isso quer dizer que a gente tem 87 horas livre dos seus filhos.
87 horas que eles estão fazendo o que, papai e mamãe? Que 87 horas que justamente a educação não está na escola, tá? A escola está aqui embaixo, é só uma parte pequena dessa educação. Então, é importante a gente falar isso, né, que a educação não é só a escola, mas também é importante a gente dizer que a educação não é apenas para a criança. Lembre-se que eu perguntei a vocês lá no começo, né? Quanto você estudou para a sua profissão, mas quanto você estudou para ser pai, para ser mãe. Então, a gente depois também que é pai, que é mãe, a gente se preocupa no começo e depois a gente esquece de continuar procurando, de interagir, de participar de grupos, de discussões, de debates, para ver o que pode ser feito, o que pode ser melhorado, o que a gente melhora, o que a gente cresce, desenvolve. Por quê? Eu tenho dois, eu disse a vocês, eu tenho o Daniel e tenho a Alice. Daniel veio de um jeito, né? A gente pensou que estava preparado, que sabia o que era ser pai, que sabia o que era ser mãe, que sabia o que era passar por tudo isso. Só que eu tenho uma teoria. A minha teoria diz o seguinte: não existem dois filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Exceto se for gêmeos. Gêmeos eu ainda não consegui chegar nessa conclusão não, tá? Mas se não for gêmeos, ele não existe. Por quê? Porque quando Daniel nasceu, eu e Marcela, nós éramos um. Quando a Alice nasceu, que nasceu 3 anos depois de Daniel, nós éramos outros completamente diferentes. Então, mais que a gente diga que a educação é a mesma, foi do mesmo jeito, não foi, nunca é do mesmo jeito. Por quê? Porque tudo que a gente fez com o Daniel, a gente não conseguiu fazer com a Alice. Foram pequenas coisas que foram diferentes e vão acabar formando a personalidade deles. Então, nunca é do mesmo jeito, realmente, que a gente cria os dois filhos. Por isso que tem tantas diferenças entre os filhos. Então, sobre a educação, eu gosto muito dessa frase do William Yates, que ele fala, né? Educar não é encher o balde, é acender um fogo. Então, a gente está dizendo, a gente quer que eles sejam empreendedores. Como? A gente vai desenvolvendo, a gente vai jogando, a gente vai questionando eles, a gente vai colocando em situações que eles possam resolver e querem ir atrás de buscar o que é novo. E não simplesmente dando as respostas para eles. Então, vamos falar agora do livro de Daniel. Né, filho? Vamos contar a história do seu livro? Conta, pessoal, por que foi que você escreveu esse livro? Por que foi que você escreveu esse livro? Porque eu queria... Fala alto pra ler. Porque eu queria comprar um PSP e um óculos de realidade virtual. E aí, o que é que aconteceu quando você pediu pra papai e pra mamãe? Pra comprar com dinheiro. Aí a gente falou o quê? Que não tinha. Não tinha. Aí, quando ele falou que não tinha, ele foi pedir ajuda. Ele foi pedir uma solução. Ele fez, certo, e aí? Por que vocês têm dinheiro e eu não tenho dinheiro? Isso não é justo, é? E a gente começou a explicar pra ele a questão de trabalho, de esforço, de merecimento. Direto, então escreve um livro. Aí eu disse. Aí ele perguntou. Foi direto. Foi, ele perguntou. Como é que eu ganho meu dinheiro? Eu disse, escreva um livro. Aí ele disse, me ajude que eu escrevo. E a gente fez, na verdade é um e-book, tá? Se alguém quiser comprar, é R$5, a gente tá vendendo ainda. Pode entrar em contato comigo para poder a gente vender para vocês. Tem umas ilustrações dele também. Tem algumas fotos da gente também, dele, dentro do livro. E aí a gente imprimiu umas 2 versões pra gente ter em casa, mas é um e-book que a gente fez. E a gente queria só que ele conseguisse o dinheiro dele. A gente queria só que ele conseguisse o dinheiro para comprar o PSP, que é um videogame, e o óculos de realidade virtual. Graças a Deus vendeu muito, repercutiu muito essa história, né? Tanto que a gente está aqui nesse evento falando sobre isso, mas a gente também recebeu convites para várias feiras internacionais de livro, para ele lançar o livro. A escola onde ele estuda, que é a Escola Avançar, fez a Feira do Livro e colocou ele para lançar o livro lá. Então, ele participou da Feira Internacional do Livro Porto de Galinhas, participou do Festival de Inverno de Garanhuns, né, como convidado para falar sobre isso. Então a gente acabou indo para vários eventos, indo para as rádios, falar, foi muito legal mesmo. Participou de exposição no Recife, uma coisa super bacana, e que ele teve o retorno que ele viu como era ter o merecimento do dinheiro dele, tá? Daqui a pouquinho a gente vai ler umas histórias para vocês. Eu só queria falar, você acha que esse livro, filho, inspirou outras crianças? Sim. A escreverem também? Sim. Seus coleguinhas disseram o que para você? Seus coleguinhas falaram para você o que do livro? Eles falaram que eu não lembro de nada. Né? Eles gostaram? Muito bem. Então, a ideia é essa, né? A ideia, e quando a gente fala do livro, muita gente fala, nossa, que legal, tá me inspirando. E aí,
como os coleguinhas dele às vezes falam, né, que também querem ser igual a Daniel, assim, para escrever um livro e tal, eu escuto alguns pais chegando pra gente falando assim, ah, que massa, vou fazer meu filho escrever também, vou fazer ele se inspirar. Se ele quiser. Se ele quiser, não é papai e mamãe, se ele quiser. Porque a inspiração aqui não é para obrigar o filho a escrever um livro, tá? Mas é para inspirar o pai e a mãe a que passe mais tempo por isso. Por quê? Deixa eu compartilhar um pouquinho como foi o processo, tá, da escrita desse livro. Na primeira sessão do livro, da primeira vez que foi o livro, né? Baixa aí. Então, pode tirar. Então, da primeira vez, não foi muito legal, né? Que a gente sentou, porque eu cheguei lá e eu imaginei, tá bom, vou fazer ele contar umas histórias aqui, vou fazer ele me dizer o porquê das coisas. Então, por isso que é o livro dos porquês, esse primeiro livro. Tipo, por que ele gosta do Capitão América? Por que ele gosta do Batman? Vai ser muito fácil, né? Ele vai chegar e vai dizer por quê. Só que aí eu entendi que na época ele tinha 6 anos quando escreveu esse livro, e eu entendi que uma criança de 6 anos não consegue ressignificar tão fácil o porquê das coisas. Não é feito o adulto que consegue. Ele não consegue ressignificar tão fácil. Então, começou a ficar complicado pra gente entender isso. Então, essa primeira sessão foi bem traumática. A gente quase desistiu, não foi, filho? De escrever o livro, porque os dois ficaram chateados, os dois não queriam mais. Mas passou um tempo e aí depois... Passaram uns 15 dias. Passaram uns 15 dias. E aí, depois que a gente entendeu a prática, aí sim, aí ficou muito mais fácil. Tanto que hoje ele chega pra mim e fala, ó, grava aí porque eu tenho uma história nova aí. Grava aí que eu tenho uma história pra contar. Só que eu tinha esquecido uma. Eu tinha falado que tinha duas, só que eu esqueci uma. Depois Aí eu falei outra. muito bem, ele vai gravando, você lembra gravando. Então, a pergunta que fica principal, todo mundo faz, mas peraí, quem foi que realmente escreveu o livro? Tá? Quem foi que realmente escreveu o livro? Aí, essa primeira história quem vai ler sou eu, mas depois ele vai ler também a história dele, tá certo, gente? Pra vocês Não, pegarem. é a minha. Deixa eu ler isso aqui só para dizer quem foi escrever o livro. Então, a primeira história que eu vou ler para vocês é Por que eu sou Santa Cruz. Então, especialmente os pais aí que torcem para algum time, sabem como é que é. Antes de escolher o nome Daniel, antes de saber o sexo que Daniel ia ser, né? Se era menino ou menina, a primeira coisa que eu escolhi, claro, foi o time dele. Então, se eu sou Santa Cruz, claro que ele ia ser também. Então, quando eu fui escrever a história Por que eu sou Santa Cruz, olha o que eu tive que colocar. Sou louco por futebol. Os jogadores que mais gosto são o Cristiano Ronaldo. Neymar e Mbappé. Pois é, Mbappé agora, não tá no livro não, tá? Foi depois da Copa. Gosto de ver eles jogando e de jogar com eles no videogame. Os times que torço são Brasil, Real Madrid, Santa Cruz. PSG, Eu torço muito pro Chapecoense. Chapecoense e em primeiro lugar o Santa Cruz. E aí eu já tenho que mudar aqui, né? Por quê? Porque Cristiano Ronaldo saiu do Real Madrid pra Juve e agora você torce pra quem? Real Madrid ou pra Juve? Juventus. Pra Juventus, né? Enfim, na próxima edição do livro a gente corrige isso aí. Mas vejam que em primeiro lugar, ficou o Santa Cruz, eu colocar assim. Quando eu fui escrever na história, eu coloquei, eu torço pelo Santa. Então como era o processo? O processo é o seguinte, ó. Mostra aqui esse de pertinho. Não tem nada. Não tem nada? Não, esse aqui. Mostra aqui esse aqui. Bem pertinho ali, para o pessoal ver. Vê se o pessoal consegue ver. Bom, vocês conseguem ver aí em cima o tempo, isso é o tempo de gravação, tá? Que eu tinha com ele para tirar uma história, por exemplo. Peraí que tá ao contrário. Tá não, filho. Tá sim, tá sim. Então, nesse caso aqui, nesse exemplo aqui, ó, não sei se deu para ver, mas eu tenho aqui, ó, uma gravação de 34 minutos para tirar a história do nome dele. E eu tenho uma gravação de quase 14 minutos para tirar a história por que ele gosta de Capitão América. Por quê? Porque eu aprendi que eu não podia chegar e perguntar por quê. Então eu tive que me aproximar do meu filho, eu tive que conversar mais com meu filho, eu tive que ficar mais junto com ele, acho que tinha mais desenho com ele. Eu começava a conversar com ele, começava a gravar. Então usei muito o Evernote. Vou mostrar pra vocês aqui depois. Esse aqui, ó, pode deixar, filho. Ó, usei muito o Evernote, o aplicativo Evernote. Por quê? Porque ele grava no celular e depois quando ele já fazia a transcrição no celular mesmo, salvava como transcrição. E aí quando eu abria no Word, já estava a historinha pronta, eu só fazia organizar os erros, né, o português, concordância, ajustar uma palavra ou outra que não pegava direito. Mas era um processo muito mais tranquilo de se fazer. Então, eu tenho lá Capitão América, 14 minutos para tirar uma história de uma página de 3 ou 4 parágrafos, né? Mas como era? Eu tirava a história, conversava com ele, depois eu lia para ele,
a história para ele aprovar ou não. Então foi o caso dessa de Santa Cruz. Que eu botei lá, eu sou Santa Cruz. Ele falou, não, eu sou Santa Cruz, mas eu sou PSG, eu sou Brasil, eu sou Real Madrid, eu sou Chape. E eu tive que mudar, porque as histórias realmente são histórias dele, não minhas. Eu só fui uma ponta, uma ferramenta para que ele conseguisse fazer. Então vamos lá. Quais são os pontos chaves para conseguir escrever o livro, né, com seu filho? Bom, primeira coisa, você precisa conhecer seu filho, tá certo? Então para mim foi um processo muito gratificante para poder conhecer mais meu filho. Por quê? Porque eu fui entender o que é que ele gostava. Então, de repente, o seu filho não vai querer escrever livro. Eu não estou esperando você para fazer você escrever um livro com seu filho, e sim fazer outra coisa. Sabe por quê? Filho, você gosta de ir quarta-feira na escola? Não. Por quê? Tem produção de texto. Então, quarta-feira é produção de texto na escola. É o dia que ele tem que escrever. Ele não gosta. Isso quer dizer que ele não gosta de contar história? Não. Ele adora contar história. Ele adora inventar história. Tem vezes que a gente está no carro, dirigindo, ele está inventando história. Às vezes eu até perco de gravar ou de lembrar a história, porque ele cria uma história, conta e pronto, e passa. E eu não consegui gravar naquele momento, não consegui pegar. Eu penso em tantas histórias do livro 1. Pois é, tem que pensar no 2, no 3 agora, né? O 2. O 2 é o próximo que a gente vai fazer, né? História da imaginação. Isso. R$6. Não, R$5. No final eu digo. Então, olha só. Então, o que é que acontece? Ele não gosta de escrever, então a escrita tem que passar por mim, mas ele gosta de contar a história. Então foi a chance de eu conhecer ele. Eu trouxe aqui alguns exemplos, só para vocês verem. Se vocês pesquisarem, esse é o João Paulo, um garoto de 6 anos também, que antes de criar um livro, ele criou um programinha, participou de um programa da NASA e ganhou uma premiação para desenvolver um jogo, né? Meu filho adora jogar, mas eu não sei criar jogo, eu não sei desenvolver isso. Então, ele não ia ter esse meu apoio nisso. Ia ser complicado. Esse daqui é o Natan, também um brasileiro, um garoto também, que desenvolveu um projeto, também foi convidado para a NASA para ver o lançamento do projeto dele. Então, você precisa conhecer o seu filho para saber o que é que seu filho gosta realmente de fazer, né? O que é que ele está buscando fazer. Então, gente, algumas dicas para você poder criar um livro, escrever um livro com seu filho, ou de repente pode ser compor uma música, pode ser criar uma coreografia de dança, pode ser criar um jogo de videogame, pode ser desenhar. Minha sobrinha Manuela adora desenhar, ela gosta de desenhar. Não é escrever, é desenhar. Então, Manu. Então, cada criança é diferente. Então, primeira coisa, observar pequenas rotinas e pequenas atitudes dos filhos, certo? Segundo, conversar com seus filhos, gente. A gente precisa conversar com nossos filhos, tá? Os mais diversos assuntos. E terceiro, ter tempo de qualidade com ele. Bom, como agora já passou a eleição, eu posso mostrar essa foto, que é aquele meme que todo mundo conhece, né? Porque eu não tenho tempo, porque eu não tenho tempo. Muita coisa que eu faço na vida, não tenho tempo, tá? Desculpa, gente, tá? Vocês não me convencem. Esse pai, mostra pertinho ali, para o pessoal ver a foto. Esse pai poderia não ter tempo para os filhos e para as filhas, tá? E mesmo assim ele está arrumando. Então não dá para dizer que a gente não tem tempo. O problema é que a gente tem outras prioridades. A gente fica no celular, leva trabalho para casa, quer assistir as séries da gente, Netflix da vida, e a gente não dá o tempo de qualidade para os filhos.